Infelizmente, com muito pesar que eu trago essa notícia aqui para vocês hoje, mas a Cloud Code Opus 4.5 foi nerfada totalmente. Ela não está funcionando mais do jeito que estava antes. Ainda existe uma forma, né, um jeito de você conseguir tirar o melhor dela e fazer ela ainda trazer bons resultados, tá? E eu vou trazer isso para vocês hoje. Desculpa aí pelos barulhos do Discord. A gente aqui dentro do nosso aplicativo estava conseguindo montar esse dashboard aqui geral para trazer os dados de impressões, visitantes, etc. Semana passada, conforme eu estava usando ela e tal, ela estava usando isso aqui, ó, liso. Tava resolvendo os problemas rapidinho, tava soltando as demandas rapidinho. Não tive problema nenhum em trazer essas impressões, em trazer esses visitantes, que eram inclusive dados complexos, tá? Porque eu tive que fazer conexões com Meta, com Face, né, enfim. Inclusive, né, eu pego esses dados, a maioria deles de campanhas, então isso tudo foi feito através de conexões por API complexas, conexões que não são tão simples assim, com Meta Ads, né, com Google, que são APIs também que não tem tanto uso assim para a gente sair copiando por aí, né? Enfim, tudo isso foi feito semana passada com Opus muito bem, ela fluiu muito liso, rodou muito bem, né? Trouxe aqui os dados das campanhas e tal, e hoje com uma demanda muito simples, né, fui tentar fazer uma demanda muito realmente tranquila, né, de ser realizada aqui na parte do Analytics para trazer os leads e o agendamento, e não funcionou. Ela não conseguiu trazer e desenvolver a mesma solução, ela ficou sambando a ponto até de crashar aqui a nossa página. Fazia muito tempo, desde a Sonnet 4.5 aqui, Sonnet 4.5 não, desde a Opus 4.1, que eu não tinha tido uma situação como essa, né, que ela dava uma tela branca, crashava todo o meu código de script, enfim, porque ela sempre estava testando. E, claro, né, isso pode ter sido referente ao meu prompt, e é por isso que eu fui testando diferentes formas até conseguir encontrar um jeito que dá certo, que ele realmente funcionou, né, e conseguiu trazer uma solução melhor aqui para mim, tá? Mas só para explicar para vocês aqui como que está funcionando a nossa chamada. Eu vou abrir aqui o Paint. Opa, desculpa que isso aqui era de um outro vídeo que eu estava fazendo. Mas basicamente, né, a nossa aplicação ali, ele tem um fluxo em que ele roda, né, um loop inicial, né, um loop de tempos em tempos, e esse loop ele aciona as APIs dessas ferramentas. Tá? Eu vou acionar a API do Meta e eu vou acionar a API do Google, beleza? E aí, né, ao acionar essas APIs, eu tenho que fazer as chamadas corretas. Então, o modelo ele tem que ter aqui um conhecimento, né, uma base de conhecimento da documentação dessas APIs. Tá? Então, eu trago um resumo, um arquivo Markdown ali para trazer, olha, essas são as chamadas APIs, explicar para ele não precisar ficar buscando, né? Enfim, é um jeito mais simples. Isso daqui, né, é onde atualmente a Opus está crashando principalmente. Ela não está conseguindo aqui pegar essas APIs e saber exatamente quais chamadas ela tem que fazer e os endpoints de URL, por mais que tenha documentado. Ela estava se bagunçando na lógica aí do Google e do Meta. E o prompt que eu falei foi, faz isso, faz aquilo, e não especifiquei exatamente como que ela deveria utilizar essa API. Então, tudo bem, né? Foi um pouco de preguiça minha. Se eu tivesse feito esse prompt lá atrás, né, para um Cloud 4.1, se eu tivesse feito esse prompt até para o Codex ali, né, no GPT, eu com certeza teria deixado o prompt muito mais detalhado, eu teria feito um plano muito mais detalhado. Mas como eu estava mal acostumado com a Opus 4.5, que ela pegava ali as demandas e já ia fazendo, já ia, enfim, resolvendo tudo, testando, estava funcionando muito mais liso, né? Eu acabei perdendo um pouquinho realmente, né, essa atenção, né? Eu fui um pouco mais folgado ali, pedi de qualquer jeito mesmo. Eu acredito que seja até por isso que eu tenha tido uma experiência um pouquinho pior. Então, depois que essa API é chamada, né, a ideia é que eu consiga salvar aqui no meu banco de dados a partir de um esquema Prisma. Tá? Então esse esquema Prisma ele vai salvar aqui no meu Supabase, né? Vou conseguir comunicar diretamente com o Supabase para eu salvar esses dados aqui que eu coletei do loop na API. E a partir desse esquema Prisma,
aí sim eu mostro no meu front-end da plataforma, perfeito? Então, quando eu pego esse dado do Supabase, aí eu trago aqui do Supabase direto a visualização, perfeito? Então, se eu tenho algum problema crachado aqui, né, todo o resto não funciona e naturalmente o meu front-end não vai mostrar na visualização o que a gente está fazendo. Básico, né? Para quem é programador, isso aqui é básico. Estou tentando destrinchar melhor a solução aqui para você que não é programador aqui. Perfeito? Então, vamos lá. Eu vou tentar dar um prompt para ela agora para fazer com que ela corrija essa parte dos leads, dos agendamentos e da receita, que está tudo errado, são valores errados também de acordo com a nossa plataforma, porque não é o que está aqui funcionando dentro do nosso aplicativo. Eu já tinha visto os números e são números diferentes, tá? Então eu vou fazer um prompt aqui para ela revisar essa parte, beleza? Eu vou dar aqui um /clear, porque eu já fiz essa última demanda e vou iniciar o prompt assim. Você é uma agente orquestradora e você tem como funcionalidade, né, orquestrar a solução para que a gente consiga chegar no resultado final que a gente deseja. Para isso, eu vou precisar do seu suporte para utilizar subagentes em modelo de ultrafink, porque o contexto desses subagentes que vai ser utilizado para tarefas e qualquer atividade que consuma muito token. Então, ao fazer qualquer leitura do nosso código, pesquisas online e também internas dentro do nosso código, na hora de fazer alterações em códigos ou criar códigos novos, eu quero que você utilize esses subagentes. E você, como agente orquestradora, vai dominar o contexto dessa conversa e garantir, né, o melhor funcionamento possível. Essa é a primeira parte do prompt, perfeito? Eu trago ela aqui através do Whisper, tá? Se você ainda não utiliza um Whisper, eu estou utilizando esse daqui, que funciona muito bem para mim, tá? O Whisper Flow. Não tenho nenhum link dele, mas fica aí a indicação para vocês. E aqui, né, depois que eu fiz essa primeira parte do prompt, que eu trouxe para ela essa necessidade de uso, aí sim eu vou apresentar agora o problema. Eu vou mandar um print agora especificando onde que eu quero que você analise o código dentro do front para a gente tornar a visibilidade correta. Então eu vou trazer um print para ele aqui da nossa ferramenta. Eu vou trazer um sinal aqui para o leads e para o agendamento e para a receita, que é onde a gente quer corrigir. Impressões e visitantes está ok. Então o que eu vou fazer? Até de verdinho, né? Eu vou marcar de verdinho aqui o check, tá? Para ele não confundir, ele não quebrar a parte que eu não quero que ele mexa. Tudo bem? Então vou salvar aqui esse print, né? E vou mandar para ele poder analisar também. Perfeito. Agora eu vou pedir para ele, primeiro, analisar o código, identificar esses possíveis problemas e vamos ver o que ela vai fazer, né? Show! Ela finalizou aqui, né? Vou puxar aqui e vamos ver o resumo do que ela trouxe. Agora tem o diagnóstico completo, deixa-me consolidar todas cobertas. Diagnóstico completo, métricas de analytics. Causa raiz identificada, né? A métrica leads, agendamento, receitas, vem da tabela conversion events, não diretamente da tabela leads e sales. Perfeito. Problemas identificados, fluxo do problema. Então ele identificou aqui o problema. Agora sim, eu vou propor para ele solucionar, né? Então eu quero que você solucione esse problema agora, crie um planejamento para executar e aí sim resolva esse problema através da execução desse planejamento. Utilize subagentes para manter o código do contexto. Opa, falei errado, peraí. Para manter o contexto intacto e conseguir executar essas soluções da melhor forma possível. Se você tiver alguma coisa antiga que não vai ser mais utilizada, né, dentro dessa solução, apague para não poluir também o nosso código. Então, essa sequência de prompts, né, por mais que não tenha sido um problema tão grave, porque esses dados não foram puxados direto do Analytics, que nem ela falou aqui, né, só os outros dois dados que foram esses dados, aqueles dados de visitantes e impressões que são puxados dos analytics da vida, né? Mas esses daqui estavam vindo diretamente da plataforma, então vai ser uma solução mais fácil. O problema é que no esquema Prisma ele estava procurando a tabela errada, não a tabela certa. Então acho que vai ser uma solução fácil de resolver, mas ainda assim, né? Fica as dicas aí que eu trouxe de prompt, de como conduzir a Cloud Code
até a solução agora. Eu ainda estou usando o Opus 4.5 e é aquilo, né? Mais uma vez, sai do computador, né? Sai do YouTube, vai criar alguma coisa para você. Até mais.